Boa tarde, boa noite, bom dia, caros irmãos patriotas guineenses na Guiné-Bissau, guineenses na diáspora. A uma maneira que vou olhar na imagem é irmãos patriotas. Suma que você vê a mim um ativista pan-africano internacional. Na fala voz de como não toma decisão a os de par-se publicamente, maneira que você vê não presença nas redes sociais e que é feito na base de propaganda, nem de insinuação, nem de calúnia. Rede social para nós é um lugar onde que não tem ele como um lugar de trabalho. Maneira que bom olha, nem precisa momento, não toma decisão de fazer trabalho para bem de interesse nacional e bem do povo guineense. E cabe a boca na jovem para fazer parte e também para tirar ilações de não comunicação que não tem estado na face ao longo de 7 anos que nós está no percurso. Suma que você vê, não assumir toda a responsabilidade naquilo que não está papia. A nós e homens íntegros, a nós e gente que percebe qualquer mal que tem estado cometido na Guiné, para grupos que autoproclamam, que auto-intitulam responsáveis do país. Não entendi como não diver na sociedade e faz a sociedade guineense perceber onde é que mal, onde é que bem está. A nós está inclinado na parte onde é que bem está. Democracia, Estado de Direito na Guiné-Bissau e um dos valores que não bati para ele ao longo dos anos, há 7 anos no percurso. Não se vê qualquer custo que tem. E tem um custo na nossa vida e tem um preço a pagar, ora que tem estado a combater grupos criminosos, narcotraficantes que adotam um Estado, que tomam um Estado, é na tratar de forma, maneira que é na tratar. Que é uma razão que te ensino a nós para não fazer trabalho, para poder olhar e botar testemunha na presença nas redes sociais. E a nós não continua na intervenção, só que você vê, não passa para a primeira fase. Não começa no caso de Casamance. Caso de Casamance, só que você vê, não tem nenhum problema que não passa a nós, na nossa fronteira, onde que o Estado senegalês, a nosso presidente Macky Sall, introduziu alguém na nossa presidência da República, que Umaru Sissoko, que está a serviço do Estado senegalês e do presidente Macky Sall. Não frisei várias vezes, não faço deslocação à República vizinha de Senegal, onde que não cita várias vezes de como Umaru Sissoko é um homem que preparado para o Estado senegalês e próprio para Senegal, para vir servir Senegal na Guiné-Bissau. Não está considerado Umaru Sissoko como um enviado especial do presidente Macky Sall na Guiné-Bissau. Mas uma que você vê tempo e única forma de dar resposta no tempo e no momento que preciso. Nós estamos quase na fim do percurso de aventura de que o Estado de Guiné utilizado como um trampolim, como um ninho para aberger ou para guardar tudo grupos criminosos que estão a operar na sub-região, tipo na África do Oeste. A nós não temos conhecimento, não está para que factos reais, se tem alguém que entende como a não comunicação e feito na base de fake news, não tem estado na fazer, não na difamar, e questão de sesi, de chamar justiça, a nós não responder perante a justiça ali na França, onde é que nós está residido. Suma que e de bom conhecimento, tudo comunicação que nós fazemos ao longo de 10 anos, não está a assumir toda a responsabilidade, não está a partir na rede social, nem para vir caluniar, nem para vir difamar, nem para vir insinuar, e tampouco para auto-intitular ou autoproclamar de qualquer que a nós não cacedo. A boca na jubim, a boca na bem jubino depois, e por responsabilidade de poder analisar, nunca não pedir partilhar no vídeo, para a nós não problema e que promover no imagem, no pessoa, e que é que está em causa, e país que está em causa, no trabalho, e chegando no comunicação perante a povo de Guiné, a quem de direito que pode ajudar a resolver o problema de no país. Suma que não falamos caso de Casamance, de que e parece alguns de nós deputado de nação que está chamado José Carlos, que desloca com batalhões de alguns jornalistas que está a serviço do regime, e vai fazer uma mera propaganda maneira que boia na fronteira,
de conta com alguns de nós militares que estão envolvidos no conflito contra nós irmãos de Casamance. Se você vê, não tem nenhuma etnia de Guiné-Bissau que está na linha de fronteira de Casamance, que é etnia Flup, etnia de Guiné-Bissau. Eles têm familiar na Casamance, quase a maioria deles têm, tudo eles têm família na Casamance. Combate independentistas de Casamance, isso é uma combate nos irmãos Flupos que está na Susana, suma na São Domingo. A nós não repudia publicamente e que pode ser e que pode continuar, não chamar atenção e não frisar ali para a gente se preparar ataque que o Estado senegalês, que Forças Armadas de Senegal fazem contra aqui nos irmãos de Casamance e não tem se gravidade e nascido na Guiné, lá que repercussão em termos de autorização que o Umaru faz para o Estado senegalês, através de sua Força Armada, de utilizar no território para poder atacar nos irmãos que estão na Casamance, inaceitável. A nós não sabemos como está preparado de uma forma inteligente, através de rebeldes e independentistas de Casamance, uma ação que não tem repercussão própria na Guiné-Bissau. A não ser consciente, não tem estado a entrar em contato com alguns elementos que fazem parte de independentistas de Casamance, contacto que não fazer através de elementos de irmãos patriotas que estão na Dakar, que alguns que não conseguiam entrar em contato com eles na Casamance, e são outros que estão ali na Paris, é representante ali na Paris, que não brevemente não vai fazer um trabalho que ele para poder dar uma explicação racional para não poder dizer a público guineense para poder saber concretamente o que é que não passa realmente na nossa fronteira. O que é que não passa é o seguinte, não sabemos como o presidente Macky Sall instala Umaru Sissoko na Guiné-Bissau. Umaru Sissoko está a serviço, não a repetir, várias vezes não repetir, a serviço do Estado senegalês e preparado próprio para Macky Sall para poder vir assumir cargo de presidente que nós não considera autoproclamado na Guiné-Bissau, para poder estar sempre a serviço do Estado senegalês e do próprio Macky Sall. Jogada política que criado na base ali e criado no sentido de como Umaru Sissoko vem para fazer cobertura a Macky Sall, para ver Macky Sall tem uma intenção de candidatar a terceiro mandato na Senegal. Suma é possível e recorrer a um método de populismo de que oferece ao povo senegalês e não acabar com o problema de Casamance de uma vez para sempre e a partir de lá criar um trampolim para poder avançar com mudança de Constituição ou com changement, assim na francês, de Constituição da República de Senegal para poder avançar para terceiro mandato. Maneira que não tem estado hoje em dia, povo senegalês e um povo muito aberto e um povo com nível de conhecimento que aceita no passado o presidente Abdoulaye Wade e nem aceita Macky Sall. A nós não tem indicações de como Macky Sall se toma cuidado e possivelmente que pode acabar esse mandato para a contestação social no país e de um número tão elevado que pode próprio se continuação na presidência de Senegal. Então, esse Umaru Sissoko na Guiné-Bissau para servir Estado senegalês, para servir Senegal, a contrapartida de Umaru poder libertar território de Guiné-Bissau para fazer com que tropas senegalesas pudessem entrar no território para poder fazer uma incursão militar a partir de nosso território para atacar aqui nos irmãos independentistas de Casamance, para poder atacar eles através de nossa fronteira. Então, e par-se mangas de elementos, alguns de nós oficiais estão envolvidos na operação, alguns que aceitam da cara, alguns fazem como é que têm conhecimento, mas é possível uma força estrangeira penetrar dentro do território, usando uma expressão vulgar, penetrar dentro do território, desencadear uma operação militar contra um de nós irmãos que está no outro lado do território e que é aceitável e condenável.
a nós como patriota, ativista pan-africano internacional, nós está na combater, quer Macky Sall na Senegal, suma não na combater aliados que está ligado com o Umaru, que está trabalhando com o Umaru, suma presidente Denis Sassou Nguesso, que está na Congo Brazzaville, e suma maneira que não na combater Mamadou Issouf na Níger, suma que você Mamadou Issouf aos dia domingo e na eleição na passa na Níger, de que alguém que não vai substituir, que está chamado Ahmed Bazoum. Então nós ficamos em um círculo de um grupo criminosos que está na África do Oeste, embora presidente Denis Sassou Nguesso está na África Austrálica, está na África do Oeste, mas sim, e faz parte da associação criminosa que o Umaru faz parte do grupo criminoso de tráfico de droga e crimes organizado internacional. Eles estão a serviço de estados altamente potência do mundo. Então, portanto, a nós não temos um objetivo de combater o grupo, que ações que têm estado envolvidos, que alguns de irmãos panafricanistas de alguns países da África, que não estão envolvidos na combate e grupos criminosos, soma que você vê certos de vídeos que não estão a reproduzir na base de panafricanismo e vídeos que guineenses manga deles que têm acesso, para não está fácil passar nas plataformas digital de organização panafricanista, lá que mangas de intervenções que não está fácil está a ocorrer. Mas não permitimos de como não tisse manga de novos vídeos que não reproduzir, que alguns de nós irmãos panafricanistas para não fazer nós irmãos guineenses ouvi e vídeos que está que não fazer na língua francesa, como que você vê, e mangas de nós irmãos têm conhecimento na língua francesa, então portanto bom ter acesso a vídeos. E na que tem a ver com questões internas do país, não tem um problema ons que está na isola na sociedade. A OSI tem um problema muito sério na Guiné-Bissau, que problemas que têm estado utilizados na seio de algumas de nossas instituições de república. Umaru Sissoko é um homem que está envolvido na crime organizado internacional e tráfico de droga e terrorismo internacional. Suma que você vê, mangas de nós irmãos fazem declaração nesse aspecto. Alguns de nós irmãos nunca tomam em consideração como irreal e um facto real. Alguns estão pensando como um simples fake news ou um simples bota abaixo que não tem estado na cria, na seio de sociedade, que não declarações que não tem estado na emite publicamente. Mas não, a nós trabalhos que não tem estado na face, não está a assumir responsabilidade na não comunicação, a nós lúcido, não se vê qualquer gravidade de não comunicação, não se vê qualquer impacto na sociedade que não comunicação está tendo, não se vê qualquer valores que a nós não está representa perante a sociedade guineense. Então, portanto, no trabalho e que cria pânico na sociedade ou cria medo perante a declarações que nós não emitimos ou para panicar a sociedade. Não tem estado na chamar atenção e significa como factos que não tem estado na vivia hoje, que não chamou atenção na 2017 num hotel que reproduziu um vídeo na Addis Abeba, na Etiópia, a hoje não chega em realidade de como tudo que não papia na história no passado e tem estado na concretizado a hoje, onde não chamou atenção para o Umaru para stopar esse avanço na altura, o Tchal nomeado como, antes de nomeado como primeiro-ministro, a nós é um dos vozes que chamou atenção para parar, para ver, e se ficar parado naquela altura, ainda tem consequências a nós, não chega na evidência, tudo guineense a nós não vive evidência a nós, não Estado e decapitado de uma forma geral, instituições de repúblicas a nós que está funcionando e fica um mero nome de instituições de república, não há decisões que têm estado na toma, tudo e preparado através de um gabinete que criado na Senegal, na presidência da República do presidente Macky Sall, orientação própria de não diplomacia a nós, tudo está orientado através de Senegal, alcance internacional que não diplomacia tem estado na toma a nós e tem estado na tomado através de um trabalho que está fazido através de Senegal. Umaru introduziu um senhor a nós
na diplomacia guineense que está chamado Suzy Barbosa, a nós não se vê, próprio Suzy participa na decapitação de instituições de república e próprio de um Estado, de Estado guineense, está envolvido na apoio a crime organizado internacional, esse que não na papel e uma afirmação, a nós não está papel na ilusão, não está fazendo afirmação, e a partir de não afirmação, e cabe autoridades lá, ditos autoridades, ter meios para recorrer à justiça semi-estic, para confrontar com a justiça, para não apresentar documentos, dados que está confirmando como realmente não afirmações e válido. Então, portanto, não diplomacia a os e uma diplomacia travesti que não tem nada a ver com uma real diplomacia, e uma diplomacia que não trabalha para um país que Senegal, suma que você vê, não diplomacia a os e tem alguns embaixadores que está envolvido, que nomeado, que está a serviços de Senegal, e a nós não temos possibilidade de investigar, nós está que gente na respectivos países onde que é embaixadores nomeado para servir é atual Estado de Guiné, onde que nós não apoiamos que na investigar esse trabalho para saber o que é na face, não tem dados de 3 embaixadores que não sabem como está envolvido em algo ilícito e não na hora que não tem dados concretos para não poder pronunciar perante esse nome. E a hora que não pronuncia, não chama esse nome, e a partir de lá, e cabe a eles, é recorrer à justiça. Suma que você está vivendo no norte de França, está vivendo na França, num Estado de Direito, um país onde justiça está funcionando, e questão deles é bem apresentar queixa, a minha estali não está respondendo a nome do movimento Irmãos Patriota, a mim um ativista pan-africano internacional nunca tem emitido nenhuma declaração sem ter dados concretos para tal. E próprio Suzy Barbosa e tem estado na fazer diplomacia guineense de forma clientelismo, e tem estrangeiros que têm estado na aproveitar a própria diplomacia que eles têm estado na face há pouco tempo. É abrir embaixada em alguns países para negócios ilícitos, no nome do Estado de Guiné-Bissau. E, portanto, nós está atento a nós não sabemos como próprio Suzy Barbosa e participar no nome de alguns de cidadãos, alguns de seus colegas que trabalharam nesse partido, onde que estava ao longo dos anos, onde que estavam a fazer um trabalho secreto contra alguns elementos de que partido, onde que é capaz de pôr vida de que cidadãos em causa. Então, portanto, a nós não está consciente na que não fazemos, não bem pronunciar sobre Suzy Barbosa de uma forma geral, de uma forma mais com mais perfeição, hora que não acaba recolher tudo dados que não na pera, com muita coerência não na fazer, e dados que não na bem para o papel dela, e pensa guineenses na ba investigar para saber, para um trabalho de investigação que nós estamos a fazer muito profundo. Não me nada de fake news no trabalho que não faço sobre Suzy Barbosa. Não me fazer um trabalho com coerência, que ele Suzy, hora que houve no declarações, e não sabe como realmente que essas na papel é real e verdade. Não notícia dados, não notícia hora, que reproduz aqui comunicações, não notícia data e semana, e gente que estava ao lado dele, e quem que papel aquele para ter certeza de como que não na papel é real e realmente e factos verdade que nem um fake news. E a nós não na papel não frisa outro aspecto que é importante nas questões de saúde pública. A nós não sabemos como a saúde na Guiné-Bissau e passa a ser do ouro para guineense. Guineenses o estado de saúde de cidadãos guineenses está degradado no nosso país. Está degradado para os e tem um governo que é legítimo, e tem um governo que é criado na base de amiguismo, na base de populismo e de propaganda. Simplesmente que está, manga deles que está no governo ilegal, começando
próprio presidente que é ilegal, até no governo que é ilegal, tudo eles, alguns estão no governo inocentemente, é que assim como o governo está a serviço do Estado senegalês, não a serviço do povo de Guiné ou de Guiné-Bissau. Alguns desses cidadãos que estão a prestar esse serviço, alguns estão a fazer inocentemente para questões pessoal, de interesse pessoal, alguns inocentemente que têm noção como serviço que é na presta serviço ao Estado senegalês, não ao Estado de Guiné-Bissau. Para se reparar muito bem, é que tem Estado a conseguir fazer uma articulação em termos governativos, próprio para bem de interesse nacional. Se não houver saúde pública na Guiné-Bissau, guinenses têm estado a sofrer muito sofrimento para o povo de Guiné. Nos cidadãos que têm acesso à saúde pública. Direção-Geral de Saúde Pública na Guiné-Bissau e são nome, mas inexistente em termos prática, para pôr em prática próprio serviço a cidadãos, inexistente. Nos cidadãos está perdendo vida para falta de assistência medical na Guiné-Bissau. Então nós não temos responsabilidade de fazer com que não fosse ouvido e propostas que não tem, o que podia apresentar uma proposta perante um governo ilegal, que está a serviço de um povo, que está a serviço simplesmente de um Estado que tem estado na tenta colonizar novamente no país. Então, portanto, nós não temos por direito de denunciar, de explicar, não irmãos que estão na Guiné-Bissau, de como para fazer atenção a nós e criado na seio próprio de nos serviços hospitalares na Guiné-Bissau, um grupo de gente que está a serviço próprio de Senegal. E ora que tem problema de saúde, que apoia regime de golpe, que apoia um regime que não trabalha para outro Estado, que é o Estado senegalês, e natural, ora que aproxima lá, tem gente que está a identificar, que está a trabalhar para identificar gente na rede social, ora que chega no hospital para poder desfazer de vida mais rapidamente possível, para eles ser objetivo e silenciar a máximo de nós irmãos que têm estado na contesta uma política populista, uma política de propaganda de amiguismo, uma política que quer a defesa de interesses nacionais nem do povo de Guiné-Bissau. Antes, e que é que não me cheganta voz sobre questões que têm a ver com na saúde pública, que não se vê, e péssima prestação de serviço na saúde pública de Guiné, e péssimo falta de medicamento, falta de questões que está ligado de material próprio hospitalar, falta de condições de higiene, desorganização na estrutura própria de urgência, dificuldade nas questões de orgânica própria de saúde pública na Guiné-Bissau e séries de problemas que a nós não constatamos. E outro que é que não me avança aquele e tem a ver que viagem que o Maru tem estado a fazer ao longo do tempo que está na aventura como Presidente da República. O Maru Sissoko tem estado na viagem e que tem ninguém que está questionando se viagem, o que está leva, o que está disse. E tudo é viagem, qualquer custo que tem para o Estado de Guiné. Mas quem está patrocinando a viagem? Qualquer acordos que assina e qualquer acordos que Guiné ganha que é viagem. Se não houve no finanças públicas, e finanças públicas guinenses está há muito tempo em bancarrota, só que nunca essa conta barrada como no finanças públicas está na bancarrota. Porque eles recebem qualquer jogada, qualquer método que eles têm estado a utilizar, de forma como que têm estado a dividir dinheiro em termos de amiguismo, não há bilhões e milhões que destruíram para um grupo que está chamado Grupo Malaika, que é um grupo que está lá na Guiné há pouco tempo,
que está a serviço de seus interesses pessoais e um grupo altamente perigoso que nós não sabemos, um grupo que está simplesmente para criar riqueza a seu benefício próprio, que está criar riqueza nem para Guiné-Bissau e nem é que tem guineenses que está a serviço para trabalhar próprio para grupo a benefício de cidadãos. Não sabemos como é grupo e tutelado para tal dito Brahma Câmara, que nós e um homem que não está considerado como um político, mas sim, e um homem que está assumir nenhum cargo, alto cargo de Estado, sempre está falando, não, a minha economia, para de mim que mandar alguém ser o presidente, para de mim que põe, tudo, se declarações, e está facilitando na sua personalização, ele que faz, ele que põe, a mim que avança, a mim que fala para põe, então, portanto, ele se para que manda e que ouça, e que me assumir que cargos, e fica e entrega cargos a outros, ele fica na sombra. Não se vê como ele no passado e tem historial de um tal escuridão que nós não se vê se passado e que é brilhante e negativo, a nós não se vê traços, ora que disse traço em termos judiciais, que traço está fica ao longo dos anos, que é um dos razão que põe é homem nunca aceita assumir cargo e fica aí a trabalhar na sombra e fica aí a enriquecer de forma ilícita na custa do Estado guineense, onde que ele tem estado a criar uma política de populismo, trabalhando com alguns grupos de organizações criminosas, de que faz parte, isso não acabou de se ver. Então, e portanto, manga de gente tem uma admiração, alguns cidadãos têm admiração para um homem que nós, praticamente, em termos política e ideológico, para nós, e que não representa absolutamente nada, e suma no contexto política guineense para nós, e que não representa absolutamente nada, e está representa, sim, para grupos de organizações criminosas, que estão a operar dentro do país, aos que manga deles estão instalados em alguns hotéis de Bissau, de forma secreta, que têm estado a utilizar alguns raparigas para fazer algumas intervenções perante alguns irmãos na Guiné, que não contesta política que eles têm estado a implementar no país. Então, a nós está atento a grupos de criminosos que não atuam na Guiné. Sim, uma linha política em termos de política geral para o país. Meus irmãos, povo de Guiné, situação do país é de um total calamidade e de um total desastre. Ao longo do percurso de 7 anos que não passe frente de bom ecrã, de bom telefone, ou de bom computador, ou de alguns que está de bom YouTube, que botar YouTube, na imagem, sempre não foi coerente, não foi decisivo na nossa comunicação. Na comunicação sempre não fácil, na base de uma linha ideológica, com grande coerência, para nós uma equipa muito sólida que está fazendo um trabalho na base de uma consistência política e ideológica que nunca fuge de uma linha de comunicação. Ao longo de 10 anos, nós fazemos vários percursos para fazer nós irmãos guineenses perceber que não trabalho na rede social. Rede social para nós é um lugar de trabalho, não um lugar de propaganda ou de criar falsas informações que vai ao encontro de nossa população. Redes sociais para nós é um lugar para nós chegar informação a todo guineense que está em qualquer ponto do globo e suma aqueles que está na Guiné-Bissau. E cabe a boca de Ubino do fazer o julgamento, a boa consciência de não prestação de nosso serviço na rede social, se você achar como é de forma positiva, e cabe a boca de Ubino, nem precisa momento, nem direto. Isso é depois que nós vemos de vídeo, o trabalho perante a comunicação que nós não reproduzir, que não está reproduzir ao longo de 10 anos na rede social. A nós não chama atenção, não a repetir, não a continuar, não está envolvido no combate política de como não precisa de resgatar a Guiné, não precisa de tornar poder a quem de direito que o povo entrega poder, não precisa de pôr um homem que não fica à frente de nosso Estado, de nosso país, que não trabalha na base de unidade nacional e coesão nacional, não na base de criar confusão no país, de tecer elementos
outros agentes secretos de outros países para vir infiltrar no Estado para criar condições de poder fazer desaparecer alguns de nós irmãos, para não se via hoje. O Maru tem estado a utilizar um método com alguns de seus parceiros que está secretamente dentro do país, tem estado a utilizar um método biológico para fazer desaparecer alguns de nós irmãos, são alguns que desaparecem uma maneira que não tem estado na explica nós irmãos guineenses e de como a situação que o país metido nela hoje é uma situação catastrófica, é uma situação de uma ditadura extremo, onde que guineenses têm estado a sofrer de uma forma incrível, que a nós não podemos aceitar, a nós como filhos de combatentes de liberdade da pátria, que liberta aqui o país, que grande sacrifício que a nós não se não podemos nunca aceitar grupos altamente perigosos aos que tomam o Estado de Guiné, que não tratam o Estado de Guiné de forma que tem estado a tratar. Não chama a atenção naquilo que tem a ver com Boche Kandé. Boche Kandé, auto-intitulado, autoproclamado como ministro do Interior, não é boa danças que tem estado na face. Boche Kandé e tem estado, ele que tem estado na preparar gente, essa afirmação não está ali na fase fake news. E dados que nós não temos. Ele que tem estado a criar grupos, milícias que estão a atacar alguns de nós irmãos no país, que tem estado a intimidar alguns de nós irmãos no país, mas não chamou atenção Boche Kandé de como o tem tempo contado para nós. A partir de nós próprios no Ministério do Interior acredita como e tem gente que está ao pé de bo, não contou. Está um trabalho, trabalhar aqui, irmãos patriotas, se o tomar cuidado não atacou de forma biológica, para entender como realmente, mesmo a distância, não pode pôr em causa, ora que tem estado, mas nem que tem estado, não põe não irmãos em causa na Guiné-Bissau. Não se viu percurso, que aqui jogada, que aqui crimes que está envolvido nele, que aqui ilicitação que tem estado metido nele, e a nós não tem tudo informação sobre a pessoa. Tudo informação sobre a pessoa não tem na não posse. Acabou pensar como não está à distância, não tem estado na dormir. Não está trabalhando assunto que está ligado à Guiné-Bissau 24/24. Informação está chegando de uma forma coerente, de uma forma séria, de gente que está reproduzindo informação, a não ser claqueiros de rede social, surra para muito bem na linha de reprodução de vídeo, não está reproduzir direto os vídeos de forma de claque, e a não ser muito coerente na nossa informação, mas não chamou muita atenção, faça atenção que é que vamos fazer a nós. Aqueles que pensam como está defendido, aqueles que pensam como está ligado a bo e eles que não fazem mal, a não está preparado para fazer perceber como realmente, de forma como que você assaltar o Estado e de mesma forma que nós não fazemos para abandonar o Estado de Guiné-Bissau, para botar o Estado na servir outro Estado, outro país que é o próprio povo de Guiné. A nós vou tomar tudo instituições da República de Guiné-Bissau, vou transformar num campo de negócio, onde cada quinta conseguir ganha-se vida através de próprias instituições da República de Guiné-Bissau. E a nós também, naquilo que não tem estado nós alguns de nós irmãos que costumam criar propagandas nas redes sociais, nós alguns na tenta mostrar como as estradas compudas na Guiné, para nós, aquilo não está considerado como uma infraestrutura. A infraestrutura, a nossa estrada, ora aqui na compudo, na qualquer zonas urbanas, e preciso criar condições de escoamento de água, que está falado, que está chamado questões saneamento básico, e preciso criar próprio passeio para peatões
para peões poder circular livremente, sem impedimento, mas não, que não olha, exibições que não tem estado, não olha, propagandas e populismo de um tal ministro de Obras Públicas, que para nós e que nenhuma construção, para ver se pode ouvir a bermas de estrada que eles próprios intitula como é construir estrada, que é nenhum tipo de infraestrutura, para ver o que tem escoamento de água, o que tem passeios para peatão, para poder circular livremente, sem impedimento de viaturas que podem vir acolher eles onde que está. Então, portanto, para nós, que está passando de uma mera propaganda, que é nenhum tipo de infraestrutura, quem que não considera aquilo como infraestrutura e alguém que nunca olha a infraestrutura, que nunca tem mais ou menos ideia de como que a infraestrutura rodoviária está criada num país, a nós não temos noção de que é uma infraestrutura, de forma como aqui está organizado e de como aqui está trabalhado para poder servir o povo, para poder servir o próprio país e imagem do país. E outra coisa que não me está chegando a mensagem e de que tem a ver com a força de defesa e segurança. É dito o governo de autoproclamado e de próprio Umaru Sissoko, desde que chega a poder há quase um ano e tal que está nessa andança insólita que está nele, que não está considerando, é que nunca pronuncia sobre matéria de defesa e segurança naquilo que tem a ver com a reforma no domínio de defesa e segurança. É que pronuncia por uma simples razão, para ver que tem uma política preparada, uma política desenhada para que tem a ver com a reforma na força de defesa e segurança. A nós não se vê como força de defesa e segurança e um dos obstáculos de próprio desenvolvimento próprio do nosso país. E um dos obstáculos que faz com que a própria justiça pode funcionar na Guiné-Bissau. E um dos obstáculos que faz com que próprio guineenses podem perceber um outro. E um dos obstáculos que faz com que jogos políticos passam a ser de uma forma baseada no ódio. A nós não sabemos como a reforma a força de defesa e segurança cria equilíbrio próprio no seio do grupo castrense e um trabalho que desenhado e um projeto que preparado para homens capazes que deveriam assumir o Estado de Guiné-Bissau se teve golpe de Estado. Então eles entendem como reorganizar a força de defesa e segurança, transformar numa força de defesa e segurança republicano a serviço de interesse nacional e a serviço da defesa de nosso território e que aquilo que tem estado não a constatar atualmente. Que não a constatar atualmente e uma força de defesa que criado na base de grupos ilícitos, de grupos organizados que está infiltrado na força de defesa e segurança a serviço de outro Estado que camuflagem de como está defender Guiné-Bissau, não a Guiné-Bissau e nem tão pouco a próprio interesse de nosso povo. Meus irmãos de Guiné, a nós estamos na andança há muitos anos, não se vê qualquer risco que é trabalho tem, né? E não está só na andança a defesa de interesse de Guiné-Bissau, mas sim, nós estamos na andança de interesse panafricanistas, de que nós não estamos envolvidos, não citar né, no direto que nós estamos a emitir, não citar várias vezes, que outros de nós irmãos panafricanistas não se vê como é tipos de trabalho tem um custo enorme, é tipos de trabalho tem um preço a pagar que pode custar ter vida. Uma hora custa a defesa de interesse de mais fraco que o povo de Guiné-Bissau, por exemplo, o que pode pera de como o pode ter pago a nível de preço com o mistil. E natural que ainda tem certos de nós irmãos que percebem que não combate, que não linha ideológica de comunicação, alguns nascem a defesa de interesses que não tem nada a ver com interesse de Guiné-Bissau, ou interesse que nós não defendemos na panafricanistas, porque não está a fazer parte. A nós é coerente que na comunicação a nós não a pedir na Guiné-Bissau e urgente, pois segurança do Umaru em causa na Guiné-Bissau, para ver tem estado na Michi, que é algo muito sensível,
que próprio no Estado. E tem estado a envolver nos chefias militares em algumas situações que podem criar um problema no futuro, mas que nós, para indicações que não tem, né? E porque Guiné-Bissau acaba sendo um palco de teatro de muita violência para os próprios independentistas de Casamance, é decidir criar essa retaliação a partir de Guiné-Bissau, para entender como ditos autoproclamados, eles que concedem no território, parte no território, para Força Armada Senegalesa poder fazer uma incursão militar para poder alcançar eles no território onde é que está. Então, portanto, eles é capaz de usar alguns métodos de terrorismo na Guiné-Bissau para atacar próprio, criar alguns métodos próprios no território, que nós nunca podemos ser, suma que você vê, nunca podemos ser tipos de comportamento de alguns de gente que assumem no Estado de forma irresponsável, que não introduzir gente no nosso território para atacar outros povos que não pedem ser independência no nosso país. Então, portanto, a nós é coerente que não fazer. A nós é coerente que não fazer, nós sabemos que não trabalho e que não está focado nele. E a nós não podemos nunca recuar no trabalho, nós sabemos de como. E tem esse risco, a nós é consciente, nós chamamos tudo nós irmãos que têm estado na emitir opinião pública, de cada um só fazer atenção para combater um grupo criminoso, um grupo que tem uma linha ideológica, política, um grupo que tem um projeto para a sociedade, para o futuro do país, um grupo que tem um projeto real para criar riqueza num país, um grupo que está simplesmente a serviços de alguns grupos internacionais e um bocado complicado e preciso, cada um só de nós tem muito cuidado para os grupo que o Maru está envolvido nele é com outro método de fazer desaparecer alguns de nós irmãos que nós cita várias vezes de como é não utilizar métodos biológicos para acabar com a vida de alguns de nós irmãos. E isso é que você não pode pronunciar a os e desaparecer um de grande combatente camarada, um de nós irmãos deputado de nação que não perde a os deputado de PAGC que desaparece a os no sentido condolência na Bahia para a família enlutada, suma que você vê um deputado que está a serviço de no país, um homem que grande valor democrata, um homem que sentido de Estado, um patriota nato e portanto não presta um serviço, um minuto de silêncio a sua memória e para Deus proteger se alma na nunde que vai. Suma que bona acompanha é direto, nem precisa momento e não fica para ali, não está falando para Deus abençoar o povo de Guiné e abençoar Guiné-Bissau.